permita ler os primeiros 5 versículos aqui para a nossa meditação. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1 em diante. Se você não estiver sabendo localizar onde fica 1 Coríntios, fica logo antes de 2 Coríntios. Vai ficar mais fácil de achar, né? 1 Coríntios, capítulo 14. Diz assim o texto da palavra de Deus: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Amém. Glória a Jesus. Aqui nós temos uma instrução muito peculiar do apóstolo Paulo, ele que, sem dúvida alguma, é o maior doutrinador da igreja, ele que tem o maior número de escritos para a igreja do Senhor, e ele, desde o capítulo 12 dessa primeira epístola, ele escreve à igreja que está na cidade de Corinto, orientando sobre os dons espirituais. Aqui está uma igreja que o próprio apóstolo diz que não faltava dons a esta igreja. Era uma igreja muito rica no que diz respeito à operação do Espírito Santo por meio dos dons, mas que precisava ter uma orientação quanto ao uso desses dons. Nós, como igreja do Senhor, ainda precisamos muito da orientação da sua palavra, para buscarmos os dons, para usarmos os dons, enfim, para sabermos o que está à nossa disposição, mas como devemos usar os dons espirituais que Deus dá à sua igreja. Hoje nós vamos falar sobre o dom de línguas. Certamente durante todo o ano iremos aqui estudar outros dos dons, e na próxima vista da escola dominical também temos a proposta de estudar os dons que o Espírito tem para a sua igreja. Aqui o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante quando nós lemos o capítulo 14. No capítulo 12 ele falou sobre os dons, no capítulo 13 ele falou sobre o ambiente no qual os dons devem ser usados, que é o amor, e ele fecha aqui no versículo 1 dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então o amor é a maneira como os dons devem ser expressos em amor. Mas ele diz que a igreja deve buscar com zelo os dons espirituais. Dons espirituais não podem estar fora da pauta da igreja. Não podem estar fora daquilo que a igreja busca, porque eles são, irmãos, a capacitação do Espírito Santo para o povo de Deus fazer a sua obra com poder, com maior eficácia, com maior produtividade. Nós precisamos dos dons espirituais, e Paulo já começou o capítulo 12 dizendo que nós não devemos ser ignorantes a esse respeito, devemos conhecer os dons espirituais. Ele fala sobre o dom de línguas em diversos versículos aqui que nós vamos poder estudar um pouco. Mas antes, vamos entender o que é o dom de línguas. Nós podemos dizer que o dom de línguas é a capacidade dada pelo Espírito Santo de falar em uma língua desconhecida ou estranha ao conhecimento daquele que fala. Quando se diz língua estranha, não está se falando propriamente do som que ela produz. Essa língua soa estranho. Não. Estranha aqui significa que ela não foi aprendida, que ela não foi estudada, que ela não foi
fruto da inteligência do homem, mas que ela foi dada àquele que fala pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos a primeira ocorrência das línguas estranhas, que foi exatamente no dia de Pentecostes, nós já vamos ver que lá em Atos capítulo 2, o texto diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou seja, línguas diferentes daquelas que eles falavam, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles falaram porque o Espírito Santo lhes concedeu esta capacidade. Falar em línguas estranhas, portanto, é receber do Espírito Santo a capacidade de falar em uma língua que o próprio falante não sabe o seu significado. E muitas vezes os seus ouvintes também não sabem o seu significado. Aqui o texto diz, versículo 2, o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então aquele que fala em língua estranha, ele não está se comunicando com os homens, por isso ninguém precisa ouvir, ou melhor, entender o que ele está falando. Ele não está falando com os homens, ele está falando com Deus, e Deus certamente entende muito bem aquilo que ele está falando. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo quem está concedendo a ele a capacidade de falar naquele idioma. Glória a Jesus, porque ele é quem nos concede esta capacidade para falar. E nós vamos ver que o dom de línguas, queridos, é um dom muito característico da igreja do Senhor. Há muitos outros dons que Paulo já tratou deles no capítulo 12 desta primeira carta, mas que no Antigo Testamento o Espírito Santo já tinha concedido aos homens a capacidade de fazer prodígios, milagres, e muitos dos dons que aqui ele se refere aqui já tinham sido manifestos. Talvez não da maneira como aqui no Novo Testamento, mas, por exemplo, curas já tinha acontecido bastante no Antigo Testamento. Revelação já tinha acontecido bastante no Antigo Testamento. Dons de discernimento de espírito, dons de interpretação do entendimento, da sabedoria, dons de ciência. Deus já havia dado esse tipo de capacidade aos homens no Antigo Testamento. Mas falar em outras línguas é a primeira vez que Deus vai capacitar alguém para isso, exatamente quando ele está fundando a sua igreja. Aleluia. Nos profetas lá em Israel já houveram operação de maravilhas, mas falar em línguas estranhas é algo que o Senhor vai dar apenas à sua igreja, e isso será manifesto no dia de Pentecostes. É interessante que há pessoas que não acreditam que os dons são para os dias de hoje, e eles dizem que os pentecostais falam muito em línguas estranhas. Mas é interessante saber que quem introduziu o assunto de falar em outras línguas não foram os homens. Quem introduziu esse assunto foi Jesus. Quem prometeu aos homens que eles falariam em outras línguas foi Jesus. Então, se alguém é culpado de ter introduzido esse assunto na pauta, não somos nós os pentecostais, mas foi Jesus quem introduziu esse assunto na pauta da igreja, porque ele prometeu lá em Marcos capítulo 16, veja, estes sinais seguirão aos que crerem, aos discípulos dele. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Foi Jesus quem introduziu o assunto. Jesus era pentecostal, pelo visto, ele gostava de línguas, porque foi ele quem primeiro falou no assunto. Na realidade, é uma promessa dele dizendo: aqueles que crerem falarão novas línguas. E nós vamos ver que exatamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu ali em Jerusalém, ele concedeu aos crentes que falassem em outras línguas. Então nós precisamos entender o que significa falar em línguas, e mais do que isso, já que é bem fácil entender o que significa falar em línguas, precisamos ver qual o propósito de Deus dar esse dom à igreja e a maneira como ele deve ser utilizado na igreja do Senhor. Vamos procurar entender então
o propósito do dom de língua. Alguém pode dizer, não, mas não está tão fácil, tão óbvio, mas não está tão fácil assim. Veja que o apóstolo Paulo já disse aqui no versículo 5 que lemos, que quer que todos falem em línguas. Mas, no entanto, no capítulo 12, um pouquinho antes, ele disse que nem todos falavam em línguas. Como fica isso? Ele quer que todo mundo fale, mas ele diz que o Espírito não concede a todos. Então veja, capítulo 14, verso 5, ele diz: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Mas no capítulo 12 ele disse assim: porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? E obviamente a resposta a todas essas perguntas é não. Nem todos têm todos esses dons, portanto, nem todos falam em diversas línguas. E aí nós vamos ver e entender, queridos, que existem então propósitos diferentes para o uso deste dom na igreja. Existem propósitos diferentes para o falar em outras línguas, que nós vamos procurar entender nesta noite a partir da palavra de Deus. O primeiro propósito, a primeira vez que a língua estranha é utilizada e nós entendemos para que ela foi dada, foi para que soubesse que estava havendo o batismo com o Espírito Santo. Então, o primeiro propósito do dom de línguas é como evidência de que os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que é subsequente, que vem depois da salvação. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos entender perfeitamente que Jesus já havia dado o Espírito Santo aos crentes, porque quando ele ressuscitou e apareceu a eles no cenáculo, ele disse: recebei o Espírito Santo. Mas ele disse: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não disse até que do alto recebam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já havia sido dado. O próprio Jesus já havia dado a eles o Espírito Santo, mas ele disse: esperem até que vocês sejam revestidos de poder. Poder para quê? Poder para pregar o evangelho, para ter ousadia, para encarar as perseguições, poder para resistir às provações, às dificuldades, poder para ter impetuosidade para ir adiante e levar o evangelho, apesar de todos os problemas que eles iriam enfrentar. E Jesus disse: recebereis poder, capítulo 1, verso 8 de Atos dos Apóstolos, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o batismo com o Espírito Santo viria como um revestimento de poder para que eles fossem testemunhas eficazes, preparadas, poderosas para levar o evangelho. E naquele dia, lá no dia de Pentecostes, foi a primeira vez que os crentes falaram em línguas estranhas. E nós vamos ver que naquela ocasião, e em outras 2 ocasiões mais, quando houve batismo com o Espírito Santo, os crentes falavam em outras línguas, ou falavam em línguas estranhas, mostrando que a língua é um sinal, uma evidência de que houve o batismo com o Espírito Santo. Lá em Pentecostes, está lá Atos capítulo 2, verso 4, que diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, estou lendo a partir do versículo 2, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observe o que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós temos aqui pelo menos 3 sinais. O primeiro diz que veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Não houve o vento, houve
o som. Não foi aquele vendaval que os discípulos ficaram agarrados na mesa para não ser levados. Não, não houve nenhum vento. O que houve apenas é um som de um vento. Porque o Espírito Santo, queridos, a palavra Espírito no hebraico e também no grego, ela tem tanto o significado de espírito como tem o significado de vento. E ali então, aquele vento, ou o som como de um vento, estaria marcando a descida do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. O que houve ali provavelmente apenas um som, como de um vento. Um som muito forte, como se um vento impetuoso, um vendaval tivesse enchido toda aquela casa. Aquele vento lembrava o Espírito Santo. Vento lembrava o Espírito Santo, porque a palavra, tanto no hebraico quanto no grego, tem o mesmo significado. Aí houve também, além do som do vento, não o vento, mas o som do vento, né? Houve também línguas repartidas como que de fogo. Línguas aqui, entendam, eram pequenas chamas. Como se alguém tivesse acendido um isqueiro, por exemplo, uma pequena chama na cabeça de cada um deles. Não chama de fato, não fogo de fato, mas línguas, olha o texto, como que de fogo. Era apenas um sinal. Não quer dizer que os cabelos deles começaram a pegar fogo. Não quer dizer que agora eles ficaram de cabeça quente no culto, né? Eles realmente tiveram apenas um sinal. Assim como houve o som do vento, e aquilo era um sinal para o ouvido, houve a demonstração do fogo, e aquilo era um sinal para o olho. Um sinal que o Espírito Santo estava operando ali. E o fogo é um sinal de purificação, porque o Espírito é santo e onde ele opera, ele traz santidade. Aleluia. Ou o fogo pode significar juízo, e quando alguém não quer se santificar, o Espírito também traz juízo. Ali havia então um sinal para o ouvido, um sinal para o olho, e aí o terceiro sinal é: eles falaram em línguas estranhas, em outras línguas. Línguas que no decorrer do texto de Atos capítulo 2, você vai ver que pessoas de 10 localidades diferentes que estavam ali, dizem, eles estão falando na minha língua. Eles não são galileus? Como é que eles estão falando na minha língua lá do meu país? É porque o Espírito Santo estava concedendo que eles falassem em outras línguas. Línguas que eles não conheciam, que eles não estudaram, mas que estava sendo concedido a eles pelo Espírito Santo. Então, um sinal para o olho, a chama, um sinal para o ouvido, o som, e um sinal para a boca, a fala. Ali estavam os 3 sinais. Mas observe uma coisa, este tríplice sinal, esta tríplice evidência aconteceu apenas no dia de Pentecostes. Era a inauguração da era do Espírito Santo, era o início da atividade do Espírito Santo na igreja, daquela maneira, concedendo os dons espirituais. Então agora foi uma festa diferente. Mas a partir daí, note que não apenas no dia de Pentecostes, mas também na casa de Cornélio e mais adiante em Éfeso, houve batismo com o Espírito Santo e apenas um sinal foi dado ali, que foi o falar em outras línguas. Outro dia eu ouvi alguém dizer, os pentecostais querem reproduzir apenas um dos sinais aqui, mas cadê os outros 2? Mas não são os pentecostais que estão querendo isso, é a Bíblia que está mostrando que houve repetição apenas do falar em línguas, nas outras vezes que houve batismo com o Espírito Santo, não na experiência da igreja, nem na história do pentecostalismo, mas no livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia Sagrada. Não podemos fugir do texto bíblico. Se queremos pregar a Bíblia e estudá-la, precisamos ser fiéis ao texto que estamos lendo e pregando. Então veja que em Atos capítulo 10, lá na casa de Cornélio, quando Pedro foi lá, a primeira vez foi em Pentecostes, e os crentes receberam, os apóstolos receberam, os judeus receberam o batismo com o Espírito Santo.
Agora em Cornélio, na casa de Cornélio, os gentios iriam receber o batismo com o Espírito Santo. E diz o texto, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O dom do Espírito Santo aqui é o batismo. Mas como evidência deste batismo, eles falaram em outras línguas. Os judeus que já haviam recebido este sinal, este revestimento de poder, ficaram maravilhados, dizendo, olha, mas até sobre os gentios Deus concedeu a mesma coisa. Deus estava mostrando que a sua igreja não seria formada apenas de povos de uma só raça, de homens de uma só nação, mas que homens de toda tribo, de toda língua, de toda nação poderiam fazer parte desta igreja que é a coluna e firmeza da verdade e que vai, aleluia, na glória, reunir todos estes homens para glorificar o Cordeiro de Deus, aleluia. Então lá na casa de Cornélio, houve a evidência do batismo com o Espírito Santo, nem falar em outras línguas. Mas lá em Éfeso, no capítulo 19 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, também haviam pessoas que apenas criam no Antigo Testamento, que criam no batismo de João, mas que não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. E diz o texto, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, na terceira ocorrência aqui de batismo com o Espírito Santo, nós temos de novo falar em línguas como sinal, como evidência de que o Espírito Santo estava sendo dado, que havia o derramamento do Espírito, que havia um revestimento de poder naquelas pessoas. Os outros dois sinais realmente não aconteceram mais, nem o som do vento, nem a chama como que de fogo, mas línguas estranhas aconteceram em várias outras ocasiões. Nós temos pelo menos mais 3 ocorrências em que o falar de línguas não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas isso se dá muito provavelmente por causa da brevidade dos relatos. Vamos entender que a igreja para quem esse relato estava sendo dado já sabia muito bem o que era batismo com o Espírito Santo. E mesmo quem não conhecesse e pegou o livro de Atos para ler, já viu a ocorrência em Atos 2, em Atos 10, de forma que os outros relatos aqui eles são muito breves. Mas veja, lá em Atos capítulo 8, em Samaria, Filipe estava pregando e veio então o Espírito Santo sobre aquele povo. O texto diz assim, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então houve o batismo com o Espírito Santo. Não diz que eles falaram em outras línguas, mas porque o relato é muito breve. Mas alguma coisa chamou a atenção de Simão e ele quis comprar esse direito, esse poder de impor as mãos sobre alguém para receber o Espírito Santo. E o que foi que chamou a atenção de Simão? Certamente não foi simplesmente porque os crentes ficaram como que embriagados. Certamente não foi simplesmente porque os crentes choraram. Alguma coisa diferente aconteceu que chamou a atenção de Simão, e isso poderia ser perfeitamente o falar em outras línguas. Porque isso justificaria, se eu orar por você e colocar as mãos sobre você, você vai começar a falar numa língua que você nunca estudou. Isso seria realmente algo extraordinário que Simão ofereceria. Simão, se os irmãos leem Atos dos Apóstolos, vê que ele era um mágico que iludia as pessoas naquela cidade. De novo, nós vamos ver em Atos capítulo 4, verso 31, o que poderia ser apenas um momento de renovação da igreja, que diz assim, tendo eles orado,
Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqui não diz que eles foram batizados, diz que eles foram cheios. Possivelmente era o mesmo grupo de Jerusalém, o mesmo grupo que já havia sido batizado, já tinha falado em outras línguas. Aqui estava sendo renovado apenas. E temos uma outra ocorrência lá em Damasco, quando Paulo recebe a visita de Ananias. Paulo havia tido um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, e ele foi levado à cidade para o endereço que Jesus deu para ele. Ele vai até uma casa onde o Senhor sabia muito bem o endereço, e o Senhor vai dizer a Ananias: vá à rua direita, procure por um homem chamado Saulo, um homem de Tarso. E Ananias diz: não, mas peraí, Senhor, esse homem é um perseguidor. E o Senhor disse: não, ele é um vaso escolhido que vai levar a minha palavra. Aleluia. Paulo já havia sido transformado pelo impacto do encontro com Jesus na estrada de Damasco. E o relato não diz que Paulo falou em línguas, diz apenas assim, olha: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E aí diz que ele orou, caiu como umas escamas dos olhos deles, ele foi cheio do Espírito Santo. Não diz que ele falou em línguas, mas o próprio apóstolo diz no texto de 1 Coríntios 14 que nós lemos: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. É óbvio que Paulo falava em línguas, ele falava em outras línguas, e certamente falou no dia que recebeu ali o revestimento de poder do Espírito Santo. Apenas o relato é muito breve, ele não detalha, porque aqueles que receberam o Espírito Santo, ou os que estavam lendo a carta ou o registro de Atos dos Apóstolos, já tinham conhecimento suficiente do que era o batismo com o Espírito Santo, o que acontecia quando alguém era batizado. Mas em todas essas ocorrências aqui, irmãos, principalmente nas três primeiras, que são mais descritivas, nós vemos que o falar em línguas estranhas está envolvido com adoração e louvor a Deus. Quando alguém fala em línguas, lá em Cornélio diz: eles estão magnificando a Deus. Lá no dia de Pentecostes diz: nós ouvimos falar das grandezas de Deus. Você precisa saber que quando você está falando em línguas, quando o crente está falando em línguas, ele está louvando a Deus em mistério. Você não sabe, você não entende, mas é o Espírito Santo que está produzindo em você uma linguagem de adoração, e você está dizendo: Deus é grande, Deus é lindo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Senhor, eu te amo, Senhor, tu és tudo para mim, ou alguma coisa desta natureza, porque aqueles que puderam entender o que foi dito no dia de Pentecostes na casa de Cornélio dizia: eles estão dando glórias a Deus, eles estão exaltando a Deus, eles estão falando das grandezas de Deus. É isso que o Espírito Santo produz no crente quando lhe dá as línguas para ele falar. Aleluia. E aí nós vamos entender que esse é um dos propósitos do dom de línguas, como evidência do batismo com Espírito Santo. Alguns crentes, no dia que são batizados, falam em línguas, mas não recebem o dom como variedade de línguas e depois não falam mais em línguas depois desse dia do batismo com o Espírito Santo. No entanto, a língua ali já cumpriu o seu propósito de ser uma evidência de que ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas nós podemos ver um outro propósito para este dom, que é exatamente como auxílio que o Espírito Santo nos dá na adoração particular, na oração particular, porque o crente que fala em línguas, ele vai edificar a si próprio e vai ter o auxílio do Espírito Santo na sua oração e na sua adoração. Há algumas dificuldades na vida, irmãos, alguns momentos difíceis que nós não sabemos nem como orar direito.
Certamente você já passou por alguma situação que o máximo que você conseguia produzir era gemidos e lágrimas. E você não sabia nem o que orar, não sabia nem o que pedir, não sabia nem como fazer. Mas o Espírito Santo, ele nos auxilia neste momento. E lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo que muitas vezes nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para exprimir o que vai dentro do nosso coração, que nós não conseguimos nem exprimir direito. E como é que o Espírito nos ajuda? Uma das maneiras como ele faz isso é quando ele nos dá a língua estranha para falarmos. Porque quem fala em línguas estranhas, ele está orando, ele está falando com Deus. É o texto que nos diz, verso 2, o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Ele está falando com Deus. Quando alguém está falando em línguas estranhas, ele não está simplesmente expressando qualquer coisa. Ele está conversando com Deus. É o Espírito Santo quem dá ao crente, aleluia. Ele não sabe o que dizer, ele não sabe nem como se expressar. Às vezes ele é novíssimo convertido. Já vi pessoas que aceitaram a Jesus e na oração que foi feita por eles, já receberam o batismo com o Espírito Santo. Talvez nem soubesse dizer nada sobre Jesus, mas o Espírito estava falando, aleluia. Estava dando a eles a capacidade de dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, aleluia. Traduzindo o desejo do coração de adorar a Deus, ou traduzindo a necessidade do coração que nós nem sabemos como exprimir, através da língua estranha, aleluia. Que maravilhoso o auxílio do Espírito Santo. Porque sabemos, ou porque muitos estudiosos pensam que é através da língua que o Espírito Santo nos auxilia nesta oração particular. Porque é isso que Paulo diz, Efésios capítulo 6 e verso 18, ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ele manda orar no Espírito. Quando alguém está orando no Espírito, então significa que o seu espírito está orando. A sua mente está superada. Ela não consegue alcançar o que dizer. Ela não tem o que expressar. E aí Paulo, quando nós olhamos aqui no mesmo capítulo 4, ele diz: se eu orar em língua estranha, versículo 14, é Paulo que está dizendo: se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, quando alguém ora em espírito, a sua mente não está entendendo nada, mas o seu espírito está comunicando-se diretamente com Deus. E ele diz: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Às vezes nós realmente precisamos orar para expressar o que queremos, nós vamos interceder por outros, nós vamos pedir pela igreja, nós vamos agradecer a Deus, mas há ocasiões que nós nem sabemos como expressar realmente a nossa gratidão a Deus, o nosso louvor a Ele, ou mesmo a nossa necessidade, e aí o Espírito usa, aleluia, deste expediente de, orando em línguas estranhas, podermos orar em espírito e falar com Deus quando nós oramos assim. Então o Espírito Santo estará produzindo no crente, por meio da oração no Espírito, uma conversa com Deus, num nível que somente Deus pode entender, no nível que somente Deus sabe interpretar. Aleluia. Irmãos, nós, quando estudamos essas coisas, precisamos ter mais gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. Porque às vezes você chega para falar com Deus, e quando você chega para falar com Ele, você sabe que você tem a intercessão de Jesus lá junto ao Pai. Você não chega como um desconhecido, você não chega como um qualquer, você chega como aquele que vem em nome de Jesus. Você chega diante de Deus como aquele que já tem a intercessão do Filho. Você sabe que se você for procurar, por exemplo, um político aí fora,
E se você chegar lá sem ele saber quem você é, dificilmente você será atendido naquilo que pedir. Mas se você trouxer um bilhetinho recomendando você, e o bilhetinho for de uma pessoa muito chegada dele, se for de uma pessoa do partido dele, por exemplo, aí ele vai lhe atender. Porque na realidade ele não estará atendendo a você, ele estará atendendo aquela pessoa que mandou o bilhete. Quando nós chegamos a Deus, aleluia, você já traz um bilhetinho, aleluia. Figuradamente você traz um bilhetinho. O bilhetinho diz assim: Pai, atenda este homem aí no que ele pedir, assinado Jesus Cristo, seu Filho. Aleluia. Você já vem recomendado pelo Filho, aleluia. Mas às vezes, mesmo diante do Pai e recomendado pelo Filho, você não sabe o que dizer, você não sabe o que falar, você não sabe como se expressar. Aí vem o Espírito Santo e diz assim: não se preocupe não, eu falo por você, deixe que eu falo por você, deixe que eu digo, eu sei o que está no seu coração, eu sei o que você precisa, eu vou falar por você. E aí o crente transborda em línguas estranhas, ora em espírito, e o Espírito intercede por ele, fala por ele, edifica o crente nesse processo, aleluia. Porque quando nós vemos aqui o Espírito Santo falando no crente, quando nós oramos em línguas, quando falamos em línguas estranhas, Paulo diz que o crente está edificando a si mesmo. Capítulo 14 que lemos, diz: o que fala línguas estranhas, verso 4, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando você está falando em línguas estranhas, o seu espírito está em comunicação direta com Deus. E nesse processo, ele, o seu espírito, está sendo edificado, está sendo fortalecido, está sendo melhorado, aperfeiçoado na sua comunicação com Deus. E aí o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que quando nós falamos em línguas assim, nós somos edificados. Mas o irmão que está do lado não é edificado, porque ele não entende o que eu estou dizendo. Ele diz que há na igreja indoutos, ou seja, pessoas que não têm um grande conhecimento, um novo convertido, ou um adolescente que está começando a entender as coisas da fé, e você está orando, e ele está ouvindo a sua oração. E ele não sabe orar direito, mas ele está ouvindo a oração, e ele diz: amém. Ah, muito bem, Deus, faça assim. Ele vai orando em concordância com o que você está orando. Mas se você ora em línguas, ele não entende o que você está dizendo. E aí Paulo diz: como ficará o indouto que não pode dar o amém na sua oração? Então não podemos orar só em línguas. Daí entendemos, queridos, que a oração em línguas edifica o crente. Mas como ela não edifica a igreja, então na reunião, no culto, no templo, é preferível orar em português do que em línguas estranhas. Agora veja que Paulo diz aqui, olha, o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. Por isso ele diz, é melhor profetizar do que falar em línguas. Porque na igreja, se todo mundo falar em línguas estranhas, ninguém entende uns aos outros, e entrar alguém vai dizer, esse povo é louco, porque não está entendendo nada. E o processo de edificação uns para com os outros não está acontecendo, porque o irmão não entende o que eu estou dizendo, o outro também não me entende, e eu não estou edificando a ele. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ele diz, eu quero que vocês falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Ele não quer dizer que o crente não deve falar em línguas estranhas, mas que falar em línguas estranhas deve ser no seu momento de adoração particular, no seu momento de oração lá no seu quarto, no seu momento da sua oração silente aí no banco. Mas na hora do culto, na hora que nós estamos aqui cultuando, adorando a Deus, nós precisamos entender que a língua edifica apenas a mim mesmo, e no culto eu devo procurar edificar o meu irmão, edificar a igreja. Aí ele diz, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Como é maior? É maior porque ele não edifica só um,
edifica a igreja toda. Por isso ele diz: a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então note que o alvo de Paulo aqui é que a igreja seja edificada. O culto, irmãos, é para edificar uns aos outros. O culto é para nós sairmos daqui fortalecidos, edificados. Então, se eu, em vez de estar aqui explicando isso aos irmãos, eu estivesse falando em línguas estranhas, esses 30 minutos que eu estou pregando aqui, ninguém estaria entendendo coisa alguma e não seria edificado nesse processo. Paulo não está dizendo que não é para o crente falar em línguas. O que ele está dizendo é: na igreja é melhor falar em português do que em línguas estranhas. Olhe Judas combinando com o que Paulo diz. Ele diz: vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ele diz: quando você ora no Espírito Santo, você está edificando a sua fé. Orar em línguas é um dom que Deus deu à sua igreja. Falar em línguas é algo maravilhoso que Deus deu à sua igreja para que o crente seja edificado. Mas como ele não edifica o outro só a si mesmo, então ele deve usar desse dom maravilhoso, principalmente na sua adoração particular. Jesus disse assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu Pai. Aleluia. Aí você pode orar em línguas estranhas umas 3 ou 4 horas seguidas. Você vem para o ciclo de oração e está lá no seu cantinho orando, você pode falar em línguas estranhas ali, porque você está na sua oração particular. Agora, se eu venho aqui ao microfone e eu vou pregar o evangelho, se eu ficar aqui minutos e minutos falando em línguas estranhas, eu não estou edificando ninguém. Eu estou edificando aos outros. Por isso, na igreja, irmãos, é preferível falar de modo a edificar o corpo de Cristo. Paulo diz assim, olha: todavia eu antes quero falar na igreja, não em casa. Ele diz na igreja, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O problema é que nós achamos muito bom falar em línguas estranhas. O problema é que nós gostamos de nos edificar quando falamos em línguas estranhas. O problema até é que alguém acha que falar em línguas estranhas é sinal de espiritualidade muito desenvolvida. E aí fala em línguas estranhas o culto inteiro. Há igrejas por aí que você não consegue pregar, porque durante a pregação o povo não está ouvindo como vocês aqui agora. Eles estão falando em línguas estranhas e não estão sendo edificados em nada. Ou há pregadores que durante a pregação falam em línguas estranhas e eles estão perdendo o tempo do povo, porque este momento é de proclamação de uma palavra que edifique a igreja. É como se eu fosse um garçom e eu estivesse servindo vocês e no meio da festa eu dissesse: não, peraí, agora eu vou almoçar aqui e vocês ficam aí, espera aí, eu vou almoçar primeiro e depois eu vou trazer a comida para vocês. Numa hora em que ele deveria estar trazendo a edificação para a igreja, ele está edificando somente a si próprio, falando em línguas estranhas. Nós precisamos então, como pentecostais, entender qual é o propósito da língua estranha. Para falar, e falar muito, mas falar na hora certa, falar na maneira certa. Paulo não quer que deixe de falar, ele diz: eu quero que vocês todos falem línguas, mas na igreja eu prefiro falar 5 palavras na minha própria língua do que 10.000 em línguas estranhas. Por quê? Porque no culto eu devo edificar o outro e não apenas a mim mesmo. Então nós entendemos que nesse aspecto, para promover a edificação, para ser usado na adoração particular, para ser usado na oração que o Espírito Santo coloca em nós, o dom de línguas é concedido a todos os crentes, ou todos os crentes podem receber este dom. Todos os crentes podem receber.
o falar em línguas estranhas, mas eles devem usar isso principalmente na sua adoração particular, no seu momento de oração, enquanto ele estiver lá. Pode, meu irmão, se derramar e falar em línguas abundantemente. Eu sei que na igreja tem aquela hora que a gente realmente fica difícil de se segurar, e você fala em línguas estranhas, mas você deve entender sempre que Paulo está dizendo que tudo seja feito para edificação. Se você olha e não está edificando o seu irmão, então se contenha e fale baixinho ali com você, ou então deixe para fazer isso no seu momento de adoração particular. Língua é importante, mas a igreja deve ser edificada durante o culto. Mas há ainda um outro propósito para o dom de línguas, que é como línguas com interpretação, é como se fosse uma mensagem profética. Paulo diz: aquele que fala em línguas, se houver a interpretação, então haverá a edificação. Quando a língua é interpretada, a igreja é edificada. É uma mensagem profética que foi dada em uma língua estranha e que está sendo interpretada. E eu vou dizer aqui aos irmãos, faz tempo que eu não vejo isso sendo manifesto na igreja. É porque não precisa mais? É porque o Espírito Santo está um pouco cansado já? É porque o Espírito Santo desaprendeu como fazer isso? É obviamente que não. Porque nunca mais vimos na igreja alguém entregar uma mensagem em línguas e o outro interpretar. Porque nós, os crentes, estamos falhando em fazer o que a Bíblia nos manda, em buscar com zelo os dons espirituais. É ela que nos diz: irmãos, procurem com zelo os dons espirituais. A falha não está no Espírito Santo, a falha está em mim e em você. A falha está em nós. Há um poder, há uma virtude sem limite do Espírito Santo disponível à igreja. Nós precisamos buscar mais para termos a manifestação dos dons espirituais no meio da igreja. E Paulo vai dizer então que quando alguém se reúne, ele diz: um tem salmo, o outro tem doutrina, outro tem revelação, um tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quando alguém falar em língua estranha, faça por 2 ou 3 e que haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Assim, como vocês desejam os dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Então, se nós estamos na igreja, na hora do culto, e se eu tenho uma mensagem que Deus me dá em língua, e há quem interprete, ou eu mesmo posso interpretar, isso pode ser feito e deve ser feito na igreja. Um dia eu estava numa vigília na cidade de São José de Mipibu, e estava muito cheio, o púlpito estava lotado, e nós sempre costumamos, quando acontecem essas coisas, além das cadeiras que estão aqui atrás, colocar aquelas cadeiras de lado aqui, como foi no dia da minha posse aqui, né? Estava cheio de cadeiras de lado aqui, e eu cheguei na igreja e me chamaram e me colocaram num lugar exatamente aqui, na segunda ou terceira fileira de cadeiras que estavam assim, na lateral aqui no púlpito. E enquanto o conjunto estava cantando, eu senti uma alegria muito grande do Espírito Santo. E comecei a falar em línguas estranhas. Mas numa língua que eu nunca havia falado antes. Numa língua totalmente diferente da língua que usualmente eu falo. Na língua que recebi quando fui batizado com o Espírito Santo. Uma língua totalmente diferente. E me veio uma ousadia, um poder, e eu falei alto. E aí quando o pregador veio ao microfone, ele virou-se para mim e disse: o senhor entendeu o que disse? E eu disse: não. E ele disse: mas Deus me deu a interpretação. E aí declarou para a igreja qual era a interpretação daquela língua. Quando eu dirigia a congregação de Portilândia, um dia eu estava no púlpito e havia uma irmã, ela estava grávida,
e naqueles enjoos que as grávidas têm, ela ficou lá na porta da igreja, né? Não era climatizada ainda, ficava aquela porta aberta e ela ficou lá fora, como se estivesse encostada na grade ali, já prevendo se houvesse qualquer enjoo, era mais fácil dela administrar ali do que sair de dentro da igreja. Mas de repente ela entrou na igreja. E ela veio assim, numa ousadia, veio direto. No que ela entrou na igreja, eu senti no meu espírito que ela vinha entregar uma mensagem para mim aqui no púlpito. E de fato ela veio e subiu aqui, chegou na minha frente e falou em línguas. Várias frases. E ela desceu e foi embora. Voltou para o lugar dela. E um irmão que estava no púlpito, logo em seguida foi dada a oportunidade a ele para pregar, e ele virou-se para mim e perguntou: o senhor entendeu o que a irmã disse? Eu disse: nenhuma palavra. Aí ele disse: mas Deus me deu a interpretação. E aí me deu a mensagem, Deus dizendo que iria me tirar daquela igreja, colocar numa igreja maior, e mais outras coisas que se cumpriram literalmente tudo o que o senhor disse ali por meio daquela mulher. E certamente, se fosse abrir espaço aqui, muitos irmãos pentecostais poderiam dizer de vezes e vezes que viram alguém falar em línguas estranhas e o outro interpretar e trazer uma mensagem para a igreja. Isso é o Espírito Santo que produz no meio do povo, do seu povo. Se não estamos vendo nos dias de hoje, irmãos, é porque nós não estamos buscando estes dons. Eles estão disponíveis para a igreja. E Paulo diz que nós devemos buscá-los com zelo. Aleluia. Então, línguas estranhas, quando a interpretação, ela é uma mensagem para a igreja, que tem equivalência com a profecia. É uma mensagem profética, uma mensagem de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando a língua não tem interpretação, quando apenas é para edificação pessoal, então deve ser usado somente para você, lá na sua adoração, lá no seu quarto, lá na sua oração, no seu cantinho aí, você pode falar em línguas estranhas. Mas na igreja, ou seja, na hora da pregação, ou falar em voz alta no meio da igreja, durante o culto, ele diz, se houver interpretação, para que a igreja seja edificada. A igreja, então, será edificada, porque se não houver interpretação, haverá confusão. Muita gente falando em línguas, muita gente falando em línguas. Aí Paulo diz, se entrar algum indouto ou um infiel, infiel é o não crente, indouto pode ser um crente, mas que não conhece ainda a doutrina. Ele diz, se entrar um não crente ou um novo convertido, vamos dizer assim, e ele não sabe o que está acontecendo, ele vai dizer, esse povo está louco. Está cada um falando um negócio aí que eu não sei dizer nem o que é, que eu não sei interpretar. Mas ele diz, se houver uma palavra de profecia, se houver uma língua que seja interpretada, Deus vai revelar o que está no coração daquela pessoa, ela vai se jogar no chão e vai dizer, Deus está no meio desse povo. Então o que Paulo quer, irmãos, não é que nós deixemos de falar em línguas, o que ele quer é que nós sejamos edificadores da sua igreja. Que se você vai falar em línguas só para edificar você mesmo, fale na sua oração particular. Mas na igreja, nós devemos buscar edificar o irmão, edificar a igreja como um todo. A profecia, portanto, ele diz, é preferível a língua, mesmo com interpretação. Por quê? Porque se alguém recebe uma palavra em línguas e o outro vai interpretar, então precisa de 2 dons para trazer a mensagem. E se já é uma profecia, é só um dom para fazer a mesma coisa. Então ele diz, é melhor que profetize do que fale em línguas, mesmo considerando a interpretação. Porque com apenas um dom, a igreja receberá aquela mensagem que Deus tem para ele, sem depender de outro dom. E aí o que Paulo diz? Se você já fala em línguas, se você já foi batizado com o Espírito Santo, irmão, então agora eu vou ficar sem poder falar em línguas na igreja. Não, Paulo não diz isso. O que ele diz? Ore para que Deus lhe dê também o dom de interpretar. Isso mostra, queridos, que os dons estão disponíveis a nós.
que você pode pedir. É bem verdade que mesmo no capítulo 12, Paulo diz que o Espírito reparte a cada um como ele quer, mas ele também diz, ore para que o Espírito lhe dê, porque quando você ora, o Espírito também lhe dá, porque ele já quer que a igreja seja edificada por meio dos dons. O que está faltando, irmãos, é nós, como igreja do Senhor, pedimos ao Senhor que nos capacite por meio dos seus dons. O que Deus quer é que cada crente seja um profeta, que cada crente tenha uma palavra de edificação, que cada crente se reunindo na igreja, um tem salmo, tem louvor, o outro tem ensino, tem doutrina, o outro tem uma palavra, o outro tem a interpretação de uma língua, o outro tem profecia. Faça-se tudo para edificação e com decência e ordem. É esta a palavra que o apóstolo Paulo dá para a sua igreja. Então, veja que ele diz que o Espírito Santo reparte como quer os dons, que nem todos recebem os mesmos dons, mas ele manda que nós oremos, para que possamos também interpretar as línguas. Daí, irmãos, nós vemos que este dom é muito importante para a igreja, é muito importante para o crente, e é muito importante para a comunidade dos crentes. Mas é preciso ter alguns cuidados. Há muitas pessoas que falam do povo pentecostal, falam mal. Mas o que a Bíblia diz não é que a língua é errada. O que a Bíblia diz é que nós devemos saber como usar os dons que Deus nos deu. Alguns cuidados precisamos ter com o dom de língua. O primeiro deles é que temos que ter cuidado com a falsificação. Porque o dom de língua não pode ser ensinado. Ele não pode ser aprendido. Quem dá é o Espírito Santo. Não aceite que alguém chegue para você e diga assim, lá, 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 lá. Não diga, porque ninguém pode ensinar o outro a falar em línguas estranhas. A palavra é muito clara. Eles falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É o Espírito Santo quem dá o dom à igreja. Não pode ser produzido pela mente humana. Não se trata de aprender uma frase estranha ou esquisita e repeti-la. Não. Trata-se de falar aquilo que o Espírito Santo dá. E aqui uma palavra para alguns irmãos. Tem gente que parece que fica esperando que o Espírito Santo fale na boca dele. O Espírito Santo não fala na sua boca. Ele não é ventríloco. Quem fala é você. O Espírito Santo apenas concede que fale. E aí tem gente que quer receber o batismo com o Espírito Santo e fica calado, de boca fechada. O Espírito Santo concede e ele não fala nada. Porque não é o Espírito Santo quem fala. Quem fala é você. O Espírito Santo só concede. Um dia eu fui numa casa de um irmão e quando estávamos saindo, ele disse, vamos fazer uma oração? Amém. Aí as filhas dele, já casadas, disseram, pastor, ore por mim, porque eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E eu disse, a irmã crê no batismo com o Espírito Santo? Ela disse, eu creio. Eu até já sonhei falando em línguas estranhas. Eu digo, então o Espírito Santo já lhe concedeu, minha irmã. Agora só que quem fala é a senhora, não é o Espírito Santo, não. Quando o Espírito Santo lhe conceder, fale. Tá bem? Tá bem, vamos orar. Ajoelhe aqui. Irmão, parecia que tinha um botãozinho de ligar e desligar no joelho dela, porque quando ela bateu o joelho no chão, começou a falar em outras línguas. O Espírito Santo já havia concedido ela que não falava. Crente que fica com medo, eu não sei se é o diabo, e você acha que o diabo tem interesse que você fale em línguas estranhas? Eu não sei se foi eu, e você agora sabe produzir línguas estranhas? Se chama estranho exatamente porque você não sabe o que significa. Se é o Espírito que coloca no seu coração, então fale, porque é Ele que concede as línguas estranhas. Agora não aprenda com ninguém, não aceite que alguém lhe ensine, porque isso não pode ser aprendido nem ensinado. Outro cuidado com a supervalorização. Tem gente que acha que línguas estranhas é o sinal de que você realmente é um crente especial. Que se você fala em línguas estranhas, aí sim você é um crente pentecostal. E às vezes o pregador, para mostrar que é muito crente, ele fala em línguas estranhas, contrariando o que Paulo já ensinou à sua igreja. Falar em línguas estranhas não é sinal de que você é mais crente do que o outro.
Falar em línguas estranhas não confere status de espiritualidade superior. Falar em línguas estranhas, queridos, é apenas o dom que Jesus dá, às vezes exatamente para que o sujeito seja edificado, porque senão ele pode cair na fé. E ele precisa de um reforço para edificar a si próprio. O que mostra o caráter cristão na vida de um crente não é o dom, mas é o fruto do Espírito Santo na sua vida. Porque tem gente que tem dom, que até profetiza. Mas em Mateus capítulo 7, Jesus disse que naquele dia vão chegar e dizer: Senhor, em teu nome profetizamos. E ele vai dizer: eu não sei nem quem vocês são. Porque eles não tinham o caráter de Cristo, tinha apenas os dons. Dom é uma ferramenta. Se você tirar um galho de uma árvore e deixar ele secar, ele tem uma utilidade? Tem. Você bota um ganchinho nele e tira laranja, tira goiaba, que é uma beleza. Mas não tem vida. Tem utilidade, mas não tem vida. Assim, alguém pode ter o dom, mas não ter a vida de Cristo realmente na sua vida como deveria. Mas se ele tem o fruto do Espírito, esse fruto é exatamente a demonstração de que o Espírito Santo está enchendo, aleluia, e controlando aquela vida. Não se admire, porque alguém que tem o dom, de repente faz uma coisa que você diz: mas esse camarada é crente, porque o dom não é necessariamente sinal de uma espiritualidade madura, de um caráter amadurecido de Cristo na vida daquela pessoa. Não é porque alguém fala em línguas estranhas que é mais crente do que o outro, de maneira nenhuma. Outra coisa, irmãos, e o último cuidado aqui é cuidado com a proibição. Porque tem gente que não aceita o dom de línguas, tem gente que não aceita que alguém fale em línguas, tem gente que diz que isso não é mais para a igreja nos dias de hoje. Mas se foi o Senhor Jesus que disse: esses sinais seguirão aos que crerem. O apóstolo Paulo, ele vai concluir esse capítulo dizendo assim: olha, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, você é profeta, é pastor, é pregador, é conhecedor das Escrituras, ele diz: reconheça que é as coisas que vos escrevo. E isso que nós estamos lendo aqui são mandamentos do Senhor. É Deus quem está mandando. E ele diz assim: se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai. Quem está falando aqui, quem está mandando procurar, é Paulo ou é o Senhor? Se é mandamento do Senhor, então é o Senhor que está falando. Ele diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. É Paulo quem está dizendo. E é Deus que está falando por meio dele, é o Espírito que está dizendo: não proíba de falar língua, não. Língua é para a igreja do Senhor. Aleluia, é para a igreja do Senhor. Agora o que nós precisamos é aprender a utilizar este dom. Não ficar aquela confusão de línguas no meio da igreja que ninguém entende nada. Use na sua adoração particular, no seu momento de comunhão com Deus em particular. Na igreja, ore para que Deus lhe dê a interpretação. Na igreja, ore para que Deus lhe use em profecia. Na igreja, cante, fale, pregue, para que a igreja seja edificada. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós precisamos então, queridos, cada dia mais buscar os dons do Espírito Santo. O dom de línguas é uma herança dos servos do Senhor. Quando alguém ficou sem entender o que aconteceu no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se levanta e diz: essa promessa é para vocês, para vossos filhos, para todos quantos estão longe e para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, se você foi chamado por Deus, se você aceitou a Jesus, é porque você ouviu o seu chamado. Se você aceitou a Jesus, você tem esta promessa para a sua vida. Aleluia. Falarão novas línguas. É para a igreja do Senhor. Isso deve ser buscado. Paulo é quem nos orienta. Buscai, e tem mais, ele diz: buscai com zelo. Às vezes o camarada ora uma vez e diz: Jesus não quer me batizar não. E não ora mais. Ou ora por tanta coisa e esquece de pedir os dons espirituais. Paulo diz: busque com zelo. Aleluia. Sabe, quando você está com uma necessidade muito grande,
Se você tivesse doente, se você tivesse sem dinheiro, e você vai orar, duvido que na sua oração você esqueça de pedir por sua saúde se você estiver doente, ou por dinheiro se você estiver liso. Você vai automaticamente, Jesus, chega aqui, tem misericórdia, Senhor, olha a situação. E aí você vai apresentar ao Senhor a sua necessidade. É assim que nós devemos orar, pedindo os dons espirituais. Aleluia. Ore com zelo. Ore como quem está realmente precisando. Ore vendo a necessidade. Senhor, a tua igreja, dá-me os teus dons, Senhor, para que a tua igreja seja edificada, para que eu possa ser um instrumento teu para a edificação do teu povo. Assim devemos orar e devemos usar os dons que ele nos dá. Agora, quem tem o dom de línguas, isso não elimina, queridos, a nossa consciência. O Espírito Santo não toma a consciência de ninguém. O espírito imundo, sim. Quando o sujeito desperta, não sabe nem o que fez. O Espírito Santo não faz isso. Então não venha me dizer, irmão, eu saí correndo, eu fiz aviãozinho, eu pulei, eu saltei 3 bancos, porque o Espírito Santo... Não, o Espírito Santo não tira a sua consciência, não tira o seu bom senso, não tira a sua capacidade de entender o que está fazendo, acontecendo. Paulo está doutrinando a igreja, ensinando, dizendo, na igreja, faça assim, é melhor 5 palavras em português do que 10.000 em línguas estranhas. Não elimina a necessidade de crescimento espiritual. Você já foi batizado com o Espírito Santo, já fala em novas línguas? Há outros dons para buscar. E há muita coisa a aprender na palavra de Deus. Às vezes alguém diz, eu sou batizado, eu já falo em línguas, o importante é isso. Não, o importante não é só isso. Isso é uma etapa na vida do cristão, mas o que fala em línguas também precisa aprender a palavra, também precisa conhecer as escrituras, também precisa estudar a teologia e precisa ter maturidade no uso dos dons, porque não adianta de nada ter o dom e não saber utilizar como o Senhor quer que nós utilizamos. Ter o dom de línguas não exclui também a possibilidade de pecar. Não ache que porque você é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, você é um super crente, que pode se expor à tentação, que pode fazer o que quiser e que não vai cair. Não, meu irmão. É preciso vigiar. Você fala em línguas, mas vigie. Você é batizado com o Espírito Santo, mas vigie. E outra coisa, ande em humildade diante de Deus, porque o dom não é para você se vangloriar que tem sobre o outro que não tem, é para você dizer, Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu, eu não mereço, nada fiz, o Senhor deu porque é bom, é misericordioso, e agora me ajude a usá-lo da forma como o Senhor quer, para a glória do teu nome, para a edificação da sua igreja. Se você ainda não fala em línguas estranhas, você pode orar e pedir ao Senhor esse dom. Se você fala em línguas estranhas, aprenda a utilizá-lo para a edificação da igreja e ore ao Senhor para que lhe dê outros dons para interpretar, para profetizar, para usar aquilo que ele lhe dá para a edificação da igreja. E toda a igreja precisa cada vez mais aprender da palavra. Ela nos ensina tudo, irmãos. Ela nos ensina o valor do dom e nos ensina como usar. Ela nos ensina o que devemos fazer com o dom em casa, na igreja, o que é melhor quando estamos no culto, o que é melhor quando estamos na oração em casa. Se aprendermos e colocarmos em prática estas coisas, nós seremos crentes cada vez mais espirituais, cada vez mais cheios do Espírito Santo. Que Deus, com a sua graça, nos conceda mais dos seus dons e nos dê cada vez mais a capacidade de fazer a sua obra com poder, com eficácia, com ousadia. Se você não fala em línguas estranhas, peça ao Senhor, Ele tem os dons para dar à sua igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.